osteomielite, osteorádio e necrose por medicamentos, nós vamos ter uma situação onde o metabolismo do tecido duro, osso e tecido mole vai estar bastante prejudicado. A formação vascular também e a contaminação microbiana. Vejam, contaminação microbiana, diminuição do metabolismo ósseo e diminuição da vascularização naquela região. Se nós imaginarmos os efeitos biológicos do ozônio, é exatamente inverso esses efeitos negativos clínicos ou radioterápicos ou medicamentosos. Então a gente brinca muito que as necroses ósseas e ozônio é como se fosse mão e luva. Um foi feito para encaixar no outro. E é o que nós vamos demonstrar para os senhores hoje, primeiro com a literatura científica e depois com casos clínicos. Um outro grupo de medicamentos, bevacizumab e sunitinib, que são antiangiogênicos. E aquela discussão que veio ontem, né? Se esses medicamentos são administrados aos pacientes portadores de câncer para inibir fator de crescimento tumoral, fator de crescimento do endotélio vascular para não nutrir o tumor, e o ozônio estimula o crescimento do endotélio vascular, então o ozônio vai aumentar o tumor? Não. Então é uma discussão muito grande que os colegas que não conhecem os outros efeitos da ozonioterapia falam, não, você não pode jamais usar ozônio num paciente com tumor, porque você mesmo falou que ele produz estímulo ao fator de crescimento vascular que vai alimentar o tumor e ele vai crescer. Isso não ocorre. É como se fosse o único fator responsável pelo crescimento do tumor, uma vez que nós temos diversos outros. E a radioterapia, que apesar de ter um efeito muito benéfico do ponto de vista terapêutico sobre as células tumorais, infelizmente as células saudáveis vizinhas também vão ser submetidas à radioterapia e vão perder sua capacidade de metabolismo, de reparação e de crescimento. Então muitas vezes nós temos as chamadas osteoradionecrose. Lesão chata, difícil de tratar. Muito bem. Apresentadas as lesões, clinicamente nós temos as mais diversas manifestações. Uma necrose em axila, uma necrose em mandíbula, uma necrose extensa em maxila, onde a paciente perde todos os dentes, perde todo o osso maxilar, tem uma extensa comunicação bucosinusal, tem uma lesão nestas situações bastante difícil de tratar. Observe, o osso é totalmente necrótico. Ele é removido sem anestesia. A cirurgia para remover esse osso é bem simples, uma vez que está todo necrótico. Outras manifestações, as mais variadas possíveis, sempre contaminação microbiana, déficit metabólico e déficit vascular, que é o inverso do ozônio. Nós vamos tomar emprestado o apelido que tomou a osteoradionecrose, chamado Síndrome dos 3Hs. Por quê? É um tecido hipocelular, hipovascular e hipóxico. E uma vez exposto, contaminado. Que é a cara das 3 lesões que eu comentei com os senhores. Para isso nós vamos propor então os tratamentos dos 4 R's, que é repopulação, redistribuição, reoxigenação e reparo. Além da descontaminação bacteriana. Então veja, é mão e luva. Quando Deus fez o mundo, falou, vou fazer o ozônio, porque vai ter necrose, e esse ozônio vai tratar essas necroses efetivamente. E o encaixe é quase perfeito. Então, se de cá nós temos a osteorádio, as necroses por medicamentos, do lado da terapêutica nós temos o ozônio. Vou falar um pouco da literatura, porque falar para convertido é fácil. Porém, eu acredito que tem alguns aqui que ainda não são convertidos. E esperam convertê-los. Entre aspas, não vou perder tempo para falar sobre a ação antimicrobiana do ozônio, é por demais conhecido. Mais de 150 anos que o ozônio é usado no tratamento de água, de abastecimento de casa, etc. O ozônio é um potente antimicrobiano.
A literatura é riquíssima com relação a isso. Vou explorar mais o estímulo ao reparo tecidual, tanto do ponto de vista tópico, quanto do ponto de vista sistêmico. Veja, esse é um artigo, tive o prazer de ser um dos coautores em 2002, porque na época nós tínhamos pouca literatura, então nós queríamos saber mais para explicar o que a gente estava observando. Então fizemos um grupo de animais sedados, onde foi feita uma ferida no seu dorso e tratado com soro fisiológico. No outro grupo de animais, a mesma ferida, porém tratada com óleo ozonizado. Os animais foram acompanhados, sacrificados e transformados em lâmina de microscopia, onde nós estudamos o número de fibroblastos, que é a célula fundamental do reparo, seja de tecido mole quanto de tecido duro. E nós pudemos observar que os animais tratados com ozônio tinham um número muito maior de fibroblastos do que os animais não tratados com ozônio. Com relação aos vasos sanguíneos, os animais tratados com ozônio tinham muito mais vasos para alimentar os fibroblastos também aumentados do que os animais não tratados. E é tão interessante esse efeito que quando nós usávamos muito ozônio com muita frequência, o paciente ficava hipervascularizado. Então, falando um termo não científico, nós quebramos a cara no começo, para ver que o ozônio, quanto menos, é mais, do ponto de vista do reparo. Então, nós passamos a espaçar as terapias, diminuir concentração, diminuir dose, diminuir volume. Conseguimos aumentar os vasos sem hipervascularizar a ferida, o que é um retardo. Alguns anos depois, um grupo de pesquisadores coreanos fizeram um artigo muito semelhante. Porém, os coreanos têm mais dinheiro que a gente, trabalharam com uma metodologia mais refinada. Mesma coisa, feridas em dor de rato. Um grupo recebeu nada, um grupo recebeu óleo sem ozônio, um grupo recebeu óleo ozonizado. E os coreanos trabalharam quantificando os fatores de crescimento do tecido, seja de fibroblasto, seja de queratinócito ou mesmo de vasos sanguíneos. E observe, a presença muito maior desses fatores de crescimento nos animais tratados com ozônio. Então, de uma outra forma, mostrando o efeito biológico potencial do ozônio no reparo, nas células fundamentais, que são os fibroblastos e os vasos sanguíneos. Um tempo depois, outros colegas aqui da cidade de Campinas fizeram o mesmo trabalho. Ferida em dorso de rato. Só que agora eles usaram o gás, injetando o gás abaixo da ferida. Veja, usamos o óleo lá atrás e aqui foi o gás. E os colegas quantificaram. Injeção do gás. E os colegas observaram que o tamanho da ferida no grupo tratado era melhor, a taxa de epitelização muito maior e a taxa de deposição de colágeno muito maior. Hoje está na moda, na odontologia, também na medicina, a harmonização orofacial. Um dos tripés da harmonização orofacial é a produção de colágeno. O ozônio produz colágeno. Desculpa, o ozônio induz a formação de colágeno. Então, o ozônio serve muito na harmonização orofacial. Veja, essa resposta se mantém aos 14 dias. De uma forma mais resumida, esses 3 artigos para demonstrar o efeito biológico potencial do ozônio no reparo. Um outro artigo nossa curiosidade era saber se além de aumentar o número de células, aumentava a sua função. Então fizemos uma avaliação através de um mecanismo de pesquisa chamado Transuel. O que consiste o Transuel? São esses cubinhos, onde o rosa é o meio de cultura, essa placa toda perfurada contém os fibroblastos na parte superior e nenhum fibroblasto na parte inferior. Um grupo recebeu ozônio e outro grupo não recebeu nada, terapeuticamente conhecido, o controle. E depois quantificávamos na parte inferior a presença desses fibroblastos. Observe,
o grupo ozônio teve uma migração celular 300% maior do que o grupo que não recebeu ozônio, demonstrando que, além de aumentar o número, aumentou a sua função. Alguma dúvida com relação a esta metodologia específica? Tudo bem? Vejam por quê. Esse artigo é de 2017. Em 2018, um grupo de pesquisadores turcos fizeram um trabalho de pesquisa quase idêntico. Qual foi a diferença? Eles trataram os fibroblastos com bisfosfonato, aquela substância usada para pacientes com tumor de mama, de próstata, para inibir osteoclasto. E não inibe só osteoclasto, inibe também fibroblasto. Vejam, e trataram com ozônio. Então vamos fazer uma pequena comparação. O artigo nosso, onde nós trabalhamos com fibroblastos normais, saudáveis, onde foi demonstrado que melhora o seu metabolismo, e o grupo dos pesquisadores turcos que trabalharam com fibroblastos doentes pela ingestão de bisfosfonato. Saudáveis, doentes. E a conclusão dos colegas turcos é que o ozônio foi capaz de diminuir o dano genotóxico causado pelo bisfosfonato. Exatamente aquilo que a gente observava dia a dia nos nossos pacientes humanos. Muito interessante. Até agora nós vimos ozonioterapia tópica. Ficou a pergunta: será que a ozonioterapia sistêmica pode melhorar a condição destes pacientes? A resposta já está dada, né? Veja, o apelido da necrose do medicamento é osteonecrose dos maxilares relacionada a medicamentos. A literatura é muito rica a respeito disso e o número só aumenta. Esse é um outro artigo, tive o prazer também de ser coautor, onde nós trabalhamos com um modelo animal. Então está aí o nosso modelo, que foram separados em grupos. O primeiro grupo recebeu solução salina como controle. O jeitinho que Deus fez foi só injetado com solução salina, não fez nenhum tipo de tratamento. O segundo grupo recebeu o zometa, que é aquele indutor de osteonecrose. Excelente para inibir câncer, mas infelizmente causa osteonecrose. Então nós temos aqui o grupo controle negativo e aqui o grupo controle positivo. O terceiro grupo foi feito o zometa pré e o ozônio pré. Iniciamos o tratamento. O quarto grupo foi feito o zometa pré, ozônio pós. E o quinto grupo, zometa pré, ozônio pré e pós. Resumidamente, nós temos controle positivo, controle negativo, controle positivo, ozônio pré, ozônio pós, ozônio pré e pós. Qual que foi o fator indutor da necrose nesses animais? Uma cirurgia, onde ao se fazer a cirurgia dispara todo o mecanismo osteonecrótico. Esses animais foram submetidos a vários exames. Veja, a indução da osteonecrose pelo zometa, o ozônio foi intraperitoneal, facilita muito o trabalho do animal. As análises que foram feitas, muito interessante esta técnica. Clinicamente já podemos observar uma diferença muito grande do controle com o zometa, observe a diferença de reparo, e os outros ainda parece que não cicatrizou como o controle, mas muito melhor em relação ao que recebeu só zometa sem nenhum tipo de tratamento com ozônio. Aqui, numa tabela, onde podemos ver o reparo da ferida, osso saudável e tecido mole, que é natural em toda ferida que envolve tecido ósseo. Isso aqui é o animal, o grupo de animais controle. O grupo de animais que recebeu só o zometa, nós temos, além de um aumento muito grande do tecido mole, que é ruim, uma diminuição do tecido ósseo saudável e a presença de tecido ósseo necrótico. E observem os senhores que todos os animais, todos os grupos de animais que receberam ozônio, seja antes,
seja depois, ou seja, antes e depois, apresentaram ausência de osso necrótico e uma proximidade muito grande do reparo com os animais normais, demonstrando que não apenas o ozônio tópico, na forma de água, gás e óleo, mas também a ozonoterapia sistêmica pode ser bastante benéfica nesses casos. Muito bem. 1996, eu morava lá no sul de Minas, lá em Alfenas,